Nós ganhamos o campeonato em 55, fomos bicampeões em 56, em 57 fomos vice-campeão porque no último jogo contra o São Paulo nos roubaram claramente. No juiz estrangeiro, como nós já éramos campeões, eles fizeram de tudo para dar o título para o São Paulo. E aí, depois em 59 eu já fui para a Espanha. Em 59 o senhor chegou a jogar a final contra o Palmeiras? Não, eu estava na Espanha. Você já estava na Espanha, né? Já estava no Atlético. Jogou quanto tempo no Atlético? Como? Jogou quanto tempo no Atlético? Joguei 6, 7 anos. 6 temporadas, né? Ganhou a Supercopa do Rei. Ganhei umas 3, logo que eu cheguei lá nós ganhamos a Copa do Rei. E o Atlético não ganhava há 30 anos. Depois ganhamos a Copa dos Campeões da Europa, dos Campeões de Copa Europeu, também ganhamos. Depois ganhamos outra vez a Copa da Europa. Só o Campeonato Espanhol é que a gente não tinha sorte para ganhar. Ganhamos um só, parece. Entendi. E no Santos o senhor fez bastante partida, mas fez pouco gol, né? Ah, não, mas no Santos eu jogava mais atrás. Mais atrás, né? Até porque para dar uma segurada naquele menino, né? Eu jogava de lateral, eu comecei jogando de lateral. Ramiro Formiga e Zito era intermediário. Eu jogava de lateral direito, mas depois, onde eu gostava de jogar mesmo era no meio campo, mas como segundo volante. Segundo volante. Isso é que eu gostava, de volante. Defendia e atacava. Até porque na época tinha que segurar o Dorval, o Pepe, Pagão, Pelé, né? Alguém tinha que marcar esse time. Exato. Aí facilitava pra gente. Entendi. Ó, tem uma foto aqui do jogo. Vê se o senhor se lembra. Aqui sim. Era aquele time do Santos da década de 50. Eu tenho esta foto aí no meu computador. E o senhor se lembra daquela partida, daquele 7-6? Eu lembro. O senhor marcou quem naquele jogo? Naquele jogo eu comecei como lateral. Marcava o ponto esquerda, quem era do Palmeiras? Era o... não. O Mazzola? Não. Mazzola era centroavante. O ataque do Palmeiras era Mazzola, Ivan e Urias. Era o trio de ataque do Palmeiras. Mazzola, Ivan e Urias. Aí no meio jogava o Paulinho, o Nardo, o Formiga e o Valdemar Fiume. Não, o Formiga jogou no Palmeiras antes disso. Depois disso, muito. O Formiga jogou no nosso time em 59. Não? Porque, não, na escalação desse jogo o Formiga ainda jogava no Palmeiras. Ele já jogava no Palmeiras. Que ele saiu do Santos pro Palmeiras já com uma certa idade, já perto de aposentar. Esse jogo ele jogou pelo Palmeiras. Já jogou pelo Palmeiras, sim, tem toda a razão. Eu pensei que não, mas já jogou pelo Palmeiras mesmo. Então, no lugar eu acho que joguei eu e alguém, eu acho Fiote de lateral, não teve Fiote? Isso, foi o senhor e o Fiote. E aí o senhor marcava então o Ivan, que era o ponta esquerda. Não, o Fiote é que marcava o ponto esquerdo. Então o senhor marcava o Urias, que era o outro ponto. E o Mazzola ficava ali no... Não, eu marcava o meio campo. Entendi. Perfeito. Eu jogava de volante. Eu marcava o meio campo e jogava no meio campo também, mais ou menos. Não avançava muito, mais defensivamente, mas de vez em quando eu ia ao ataque também. Entendi. E o senhor lembra do dia do jogo? Se estava chovendo? Teve alguma coisa? Porque os goleiros falharam muito naquele jogo, né? Assim, pelo que a gente viu, porque tem poucas imagens. Eu acho que não choveu, não. Você acha que não choveu, né? Porque assim, a gente não conseguiu muitos detalhes desse jogo. A gente conseguiu os gols, conseguiu algumas imagens, mas a gente não sabe se estava chovendo. A gente sabe que foi à noite o jogo, mas não sabe se choveu antes. Pegando o jornal, talvez até tivesse aí, mas tá guardado lá. Minha senhora guardou, escondeu de mim tudo. E como que era ver o Pelé jogar naquele time? O Pelé foi um negócio sui generis, né? O Pelé chegou lá, garotinho, entende? Tinha 15 para 16 anos, a gente estava concentrado, ele jogava na preliminar, nos juvenis, os juvenis jogavam na preliminar do nosso jogo, né? Então a gente descia da concentração, que era lá mesmo na Vila Belmiro, para assistir o jogo preliminar.
E a gente comentava, poxa, esse Criolino está com uma sorte. Esse Criolino está com uma sorte. Você viu a jogada que ele fez? Ele já começou já estraçalhando. Logo depois ele já jogou um jogo amistoso, o Lula foi aos poucos colocando ele no time para ele se adaptando. Entende? Logo depois entrou e pronto, foi embora. Foi um fenômeno, Você acha que vai existir algum jogador parecido com o Pelé? Eu acho que não. Nem o Neymar, na realidade, que também está se destacando muito e merece, porque realmente ele tem uma... Mas o Pelé foi o único jogador que eu vi até hoje, que eu conheci até hoje, que tem todos os fundamentos do futebol, tinha todos os fundamentos. Ele chutava com o pé esquerdo, com o pé direito, ele driblava, ele sabia lançar, ele fazia de tudo, entende? Era um jogador completo, que para ele não tinha dificuldade em nada, entende? Então era um fenômeno, não tem outro. Nunca mais vai aparecer um Pelé. Entendi. No intervalo do jogo, vocês desceram pro intervalo ganhando de 5-2 do Palmeiras, não foi? O senhor lembra como que estava o clima no vestiário? Se era um clima de já ganhou? Não. Acho que não, porque eu não lembro assim, mas não acredito, porque isso não era muito absurdo também a gente estar ganhando de 5-2, né? Entende? O absurdo foi depois. O Palmeiras virou para 6-5 e depois nós viramos para 7-6. Esse aqui foi, entende? Mas era um negócio que podia acontecer, porque o Santos tinha um ataque muito bom, né? Aqueles garotos quando pegavam a bola, era terrível. E o Zito, ele tem uma frase no vestiário desse jogo, que ele fala que 5 vira, 10 acaba. 10 acaba. Ele achou que ia ser 10-2, 10-4. Não, a gente achava que ia ser fácil, muito fácil. Mas depois... Aí o Oswaldo Brandão mexeu no time no intervalo. Né? Ele tirou o goleiro, colocou o Caraballo, que era o estrangeiro lá, o uruguaio. Nossa, e aí, não lembro muito. E aí o Palmeiras voltou com outro clima. O senhor lembra disso? Não, o Palmeiras tinha um bom time também naquela época. Era similar ao nosso, não lembro, podia ser muito pouco, mas eles tinham também um bom time. Mas aconteceu, quer dizer, aí sempre é um negócio que pode acontecer no futebol, né? Quer dizer, o time começa bem, dá tudo certo, e chuta, e a bola vai no cantinho, mais pro meio do gol, entende? Então isso acontece. E o Santos teve a sorte no primeiro tempo, depois foi o Palmeiras que virou o negócio. Entendi. O Pepe ele disse que esse jogo foi o mais espetacular da vida dele, junto com a final contra o Milan, do Mundial, de 62. Certo. 1-0, né? Isso. E o Dorval, a gente conversando com o Dorval, ele falou dessa partida e falou da final contra o Benfica, que foi o segundo jogo, foi lá em Portugal, e quando vocês chegaram lá já estavam vendendo o ingresso pro terceiro jogo, que se o Benfica ganhasse lá, tinha um terceiro jogo. O senhor lembra disso, desses dois títulos? Não, eu já estava na Espanha. O senhor já estava na Espanha, isso é verdade. O senhor foi em 59, então. Foi em 59. Mas de lá não dava para acompanhar, né? Não, eu acompanhei o jogo. Acompanhei o jogo, sim. E o que eu ia dizer? Mas realmente um jogo que foi assim, esse do Palmeiras 7-6 foi um negócio sensacional, porque os dois times eram bons e devia ser um resultado apertado, né? Devia ser um 3-2, 4-3, por aí. E acabou sendo 4-3 até já era. Mas acabou saindo um jogo que o estádio ficou, os torcedores ficaram satisfeitos, né? Agora os palmeirenses saíram de cabeça baixa. Diz que, aliás, nesse jogo, o presidente do Palmeiras, acho que era o Mário Bellini na época, ele pagou o bicho pro jogador. Porque foi um jogo fora do comum. Não, foi mesmo. Por falar em fora do comum,
um pessoal assim diz e tal, diz que tem jornal da época, que 5 pessoas morreram do coração. O senhor lembra de algum comentário sobre isso, alguma coisa? Não lembro. Não, porque isso daí tem sido mais difícil assim da gente conseguir, né? Porque é difícil. É difícil, né? A gente conseguiu alguma coisa na tribuna de Santos, né? Mas até agora sem nome de ninguém, sem algo que comprove mesmo essas mortes. Então, mas esse não é capaz mesmo. Depois falaram, houve um comentário, mas não assim de um ou outro que morreu, mas não era uma coisa assim, 3 ou 4. Teve um que, eu não me lembro nessa época, e se foi isso, que até parece deu no alto-falante do estádio que tinha falecido. Mas não sei se foi esse jogo também, não. Entendi. E o senhor acha que faltou alguma coisa na carreira do senhor? O senhor acha que faltou seleção brasileira? De repente jogar mais tempo no Santos? Não, faltou. Para mim faltou jogar na seleção brasileira. Porque eu acho que eu podia ter jogado e não joguei. Não fui campeão do mundo em 58, único e exclusivamente por causa de um acidente. Acidente não, por causa de uma bobagem que aconteceu quando em 57, quando teve o Campeonato Paulista de Seleções, que jogaram alguns estados, né, jogavam um contra os outros, fizeram o Campeonato Brasileiro de Seleções. E eu joguei pela Seleção Paulista. E nós jogamos aqui no Rio de Janeiro, ganhamos de 1-0 e eu tive um problema no tornozelo. Aí ficamos no hotel, eu fiquei fazendo tratamento porque o Santos já ia ficar aqui para daqui seguir para Minas. Nós ficamos até quarta-feira, porque o jogo em Minas era quinta-feira. Então nós jogamos aqui com a seleção carioca, ganhamos, íamos jogar em Minas na quinta-feira. E eu comecei a fazer tratamento com o Mário Américo. Mas o meu tornozelo estava ruim, não dava para jogar. E eu fui claro com eles. Eu não podia esconder ou dizer que isso e aquilo mesmo, porque tinha o Mário Américo, que era um massagista, que fazia o tratamento, né? E aí eu falei para eles, olha, não dá para mim jogar. Eu posso jogar, mas se eu tiver... É bem capaz que eu não aguente o jogo todo, porque tinha que sair naquela época, não tinha substituição. A pessoa saía, o jogador saía, não entrava ninguém. Ficava com 10. Ficava com menos. Entende? Então eu falei para eles. Aí eles, isso, aquilo, muito bem. Fomos viajar, eu estou no avião, vem o Lula, que era treinador, era o Lula e o Aimoré. O Lula veio, sentou do meu lado, e falou para mim, Ramiro, tem um negócio aí, fazer o quê? O Djalma Santos, ele falou claramente assim, eu não acredito também, mas o Lula me falou assim, eu vou falar o que ele falou, porque para manter a... Ele falou, olha, o Djalma Santos fugiu do pau. Não vai jogar, você vai ter que jogar de qualquer jeito. Eu falei, ô Lula, eu tô ruim, eu não tenho condições. Não, mas é porque não sei o quê. Eu falei, bom, eu lá eu vou conversar com o pessoal. Eu falei, antes de começar o jogo, nós fomos para o vestiário, eu chamei os dirigentes que estavam lá, chamei o Lula, chamei a meia dúzia lá, falei para eles, olha aqui, acontece o seguinte, eu posso jogar, se vocês quiserem eu jogo. Agora, se eu jogar e eu não conseguir ficar jogando até o final, não vão me culpar, dizer que eu quis jogar, entende? A responsabilidade é de vocês. Vocês decidem. Aí, se reuniram lá, conversaram, não, tá bem, então você não vai jogar. Eu falei, tá bom. Era o normal, não podia jogar realmente. Se eu pudesse, eu queria jogar, poxa, como eu não tinha jogado todos os jogos. Aí não joguei, entende? Muito bem. Aí o Paulo Machado de Carvalho, por causa disso, ficou com, não sei se ficou com raiva de mim ou o que houve, porque logo depois foi feita a convocação para a seleção brasileira e não me convocaram. E eu tinha um amigo que estava lá na Federação Paulista e disse para mim,
E foi o Paulo Machado de Carvalho que não quis que eu jogasse. Ele era dirigente da seleção na época? Ele era. Aí eu falei, tudo bem. Porque o treinador já tinha até dito quem ia ser convocado do Santos. O Santos sabia, eu sabia, então era os que foram, mas eu, Pelé, Zito, Pepe, entende? Éramos 4, foram só 3, eu não fui. Aí eu falei, tá bem. Logo depois, nós fomos receber as medalhas de campeões brasileiros com a seleção. E ele veio me entregar a medalha de ouro. Entende? E aí, ele ali se desculpou, mas o que eu ia dizer? Entende? Ele chegou, falou, me entregou a medalha, falou, Ramiro, se eu tivesse que pedir desculpas, eu aproveitaria agora para pedir. Eu falei, não, já está perdoado, pode deixar. Entende? Porque que adianta? Não adianta nada, não ia adiantar nada eu falar qualquer coisa para ele, mas foi por isso que eu não fui. Não joguei na seleção, não fui campeão do mundo por isso. Isso foi uma coisa que faltou para o senhor? Foi chato, faltou. Aí me incentivou mais a ir para embora. Porque naquela época a seleção também não convocava quem estava fora, né? Era só os brasileiros. Exatamente. Aqui. Entendi. E o senhor lembra algum detalhe daquele 7-6, alguma coisa que ficou assim na sua memória, do jogo em si? Olha, eu não lembro mesmo, não tem assim nenhum detalhe que eu possa dizer que, entende? Para nós foi um jogo normal, só foi emocionante ali na hora que a gente estava jogando, né? Mas acabou, ganhamos, tudo bem, ganhamos de 1-0, de 7-6, é a mesma coisa, entende? Agora o público é que marcou, né? Ficou marcado pro pessoal que estava assistindo, aí ficou marcado, mas eu não lembro de nenhum detalhe importante que tivesse havido conosco, ou seja, no vestiário, falar alguma coisa. Né? Eu lembro da Portuguesa de Esporte, que quando eu dei 8-0, que chegou no intervalo, o Lula falou, vagabundo, tá todo mundo rico, ninguém quer ganhar dinheiro, né? Vamos lá e vamos ganhar esse jogo. O Lula sempre foi assim, de 8-0. Foi. Um cara que motivava. Ele era gente boa, ele era muito legal. E o senhor acha que esse time do Santos que o senhor jogou foi o melhor time que o senhor já jogou, assim? Foi. Nem se compara com os tempos de Atlético? Não. O Atlético não era um grande time. Quando eu fui para lá, o Atlético tinha um time bom, mas não era nada do outro mundo, não. O Real Madrid era o grande time de lá, mas contra o Real Madrid a gente até tinha sorte, a gente ganhava quase sempre do Real Madrid. É impressionante. Mas quem ganhava o campeonato era o Real Madrid. Entendi. O senhor chegou a jogar alguma Champions League? Joguei. Jogou, né? Mas também não teve sorte de ganhar? Não. Porque nós ganhamos... Aliás, quando o senhor foi pra lá, estava começando a Champions League, né? Começou em 58, se eu não me engano. Foi. Aí acho que o senhor foi na segunda temporada de Champions League. Que começou com o Real, acho que ganhando as 4 primeiras edições. Ganhou 58, foi. Aí ganhou 59, 60 e 61. O Real Madrid ganhou 4 seguidas. Era o time de Stefano, né? De Stefano, Puskas, Gento, era um grande time. Tinha um grande time. A defesa não era muito boa, a defesa era meio fraca, mas do meio campo para frente era muito bom. Eles foram pentacampeões europeus, né? Porque tinha um bom time realmente. E o de Stefano naquela época estava no auge. Naquela época tinha essa comparação que tem hoje, porque assim, hoje em dia falam entre Pelé e Maradona, quem foi melhor e tal. Naquela época o argentino que estava bem era de Stefano. Tinha alguma comparação assim, tipo, falavam lá na Europa do Pelé, do Di Stefano, alguma coisa assim? Não. Do Pelé não tinha ainda a fama que depois ele pegou, né? Mas não tinha ele, Stefano. O Puskas era muito, porque tinha sido campeão com a Hungria, com a seleção da Hungria, né? Foi vice-campeão mundial. Perdeu aquela final de uma forma roubada para a Alemanha. Que o Puskas terminou o jogo com a perna quebrada e tudo mais. Mas no resto,
O nosso time era muito bom nessas Copas. Na Copa eliminatória, assim, a gente tinha um pouco de sorte, mas não era um time extraordinário, não. Uhum. O time bom mesmo naquela época era mesmo o Real Madrid e Barcelona. Como está agora de novo, né? O Atlético era o terceiro. Porque o Barcelona ele tinha dado uma caída, e o Ronaldinho foi pra lá, subiu, agora tem o Messi, né? Contratou o Neymar. O Barcelona teve na minha época tinha um bom time também, porque tinha 3 jogadores estrangeiros também da seleção húngara, tinha não era o nome dele, meia direito do Real? Não, do Barcelona. Era um húngaro. Quem era da seleção húngara? Calma, deixa eu tentar lembrar. Tem um nome meio diferente, né? Meio estranho. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas sei de quem o senhor está falando. Era um time bom, realmente. Não, tinha bons jogadores lá. Tinha o Canário, que era brasileiro. Não, o Canário jogava no Real Madrid. No Barcelona tinha Evaristo. Evaristo jogou também no Barcelona. E eu, quando terminou meu primeiro contrato, o Barcelona queria me levar. Um bom time, podia ter ido. Era melhor eu ter ido. Se arrepende, então? Não, arrependo não, porque eu gostava muito do Atlético. Eu não gosto de catalão. O pessoal lá de Barcelona é muito enjoado, muito mascarado, entende? E eu não gostava. O Atlético de Madrid era maravilhoso, um clube muito bom, todo mundo era amigo, entende? Então eu preferi continuar no Atlético de Madrid e deixar o Barcelona para lá. Mas no Barcelona eu tinha muito mais chance de me projetar muito, entende? Porque eles, inclusive, o meio-campo deles não era muito grande coisa, não. Eles tinham olho em mim. O Real Madrid também quis me contratar, mas eu também não. Prefiro ficar no Atlético. Preferi ficar no Atlético. E o senhor sentiu muita diferença na mudança de Santos, da cidade de Santos para a cidade de Madrid, assim, morar em Madrid? É bem diferente. Bem diferente. Em Santos, por exemplo, eu nem morei. Morei depois, quando eu voltei, porque eu morava em Guarujá. Você conhece Guarujá? Sim. Era uma cidade linda, né? Uma cidade praiana, que era tudo que eu gostava quando era garoto, andava lá, vivia na praia, entende? Pra lá e pra cá, nadando e jogando bola na areia também, entende? E Guarujá era maravilhoso. Agora, Barcelona, o povo lá é muito enjoado, entende? Muito mascarado, entende? É impressionante. Eles querem ser o Estado, já tentaram ser independentes, entende? Mas é uma vergonha. Eu não gosto não. As placas das ruas lá, em vez de serem em castelhano, no dialeto deles. Catalão. É catalão, não tem jeito. É impressionante. Entendi. E, bom, deixa eu ver o que mais. Bom, o senhor já disse que foi o maior time que o senhor jogou foi do Santos, o melhor jogador foi o Pelé, faltou a Copa do Mundo. O senhor acha que se tivesse ficado um pouquinho mais no Santos, teria ido para outra Copa de 62? Eu quase fui pela Espanha. Mazola foi pela Itália, né? Eu não fui pela Espanha única exclusivamente porque faltava um mês, mais ou menos um mês, 20 e poucos dias, para cumprir o prazo que todo jogador que ia do exterior tinha que ter um prazo jogando lá para poder jogar na seleção. O treinador falou, deu declaração no jornal e tudo, que eu era o melhor volante de lá, mas não pôde convocar, não fui convocado. Até porque ele é filho espanhol e não tinha nacionalidade espanhola. Só faltava o tempo mesmo de jogando. Ele é como filho de espanhol, ele tinha. Que eu fui com passaporte espanhol já para lá, eu era lá espanhol. Só que tinha que ter um tempo de residência, né? Entendi. E o seu irmão também era jogador, né? Também. O Álvaro. Foi comigo para a Espanha. Foi com o senhor para lá? Nós fomos juntos para a Espanha. E quem foi melhor, o senhor ou ele? Eu acho que fui eu, mas ele era muito melhor jogador que eu. Na realidade, lá ele ficou muito pouco tempo, ele voltou logo, ele não ficou nem um ano lá. Ele logo quis ir embora, entende? Porque não jogava, ele estava na reserva, ficou na reserva. E o treinador
tinha comigo, era maravilhoso, entende? Me consultava, vinha sempre falar comigo, entende? E eu era titular absoluto, entende? Não tinha a menor condição de ser reserva lá. Qual era o número da posição? Eu jogava com lá eu jogava com a 6, eu acho. Era uma numeração diferente do que é hoje, né? Porque a numeração hoje em dia, 80, 80. Hoje é qualquer número, né? O cara quer um número, põe e pronto. Naquela época era obrigado de 1 a 11, né? Você acha que é melhor de 1 a 11? Eu acho que é mais bonito, prático, né? Entende? É mais certo, entende? E é mais bonito também. Também, exato. Pelo menos todo mundo sabe de 1 a 11 quem qual é a posição e tudo, entende? Agora chegamos lá que ele está fazendo anos, aí põe na camisa a idade dele. E o senhor acha que, assim, o futebol mudou muito. Mas não chama de senhor, chama de você, tá? Tá bom. Eu me sinto mais jovem. O futebol mudou muito, assim, amigo. Mudou. Muito, desde aquela época e tudo mais. Hoje em dia exige muito mais preparação física, força e tudo mais. Tudo bem que naquela época a vestimenta era mais pesada. Tinha um montão de coisas. A bola era mais pesada. A bola era horrorosa. Na caneleira da gente pesava. Quando a gente chovia, molhava, pesava. A gente tinha que tirar porque pesava demais. Entendeu? Era horror. Hoje é impressionante. E muitos jogadores daquela época pararam cedo, né? Por conta que lesão e tudo mais. Exatamente. O senhor acha que se tivesse mais protegido, teriam condições de jogar mais, claro. Por exemplo, o Pelé, assim, teria jogado mais tempo. O Pelé apanhou muito, né? Bateu muito no crioulo. Tem uma lenda, não sei se é verdade, que o Pelé chegou um tempo que ele estava apanhando tanto, acho que depois da Copa de 58, que ele foi fazer capoeira para poder se livrar dos adversários. Eu não sei se isso é verdade. Porque diz que ele apanhava bastante, assim, era algo... Não, mas ele apanhava, mas ele não era bobo também não. Batia. Ele também... dava as dele, né? Ele também de vez em quando pegava os caras, ele jogava a bola pro o cara ia, pai, ele... Entendi. E... Bom, o senhor sente alguma falta, assim, do mundo da bola, assim, do tempo que o senhor jogou? Mas sente falta não, porque eu sou muito realista. Passou a minha época, entende? Eu poderia, se eu gostasse, ter que continuar no meio futebolístico, né? Poderia procurar, mas não. Eu vim para cá, eu tinha uma firma de engenharia, fazia construção civil, entende? E vim para cá, toquei a minha vida e pronto. Eu fui lá, inclusive eu fui lá no Santos em... Onde é que eu estive lá? Em 58. Não, 59, 65, de lá, né? Lá para 66, sei lá. E eu vim aqui para o Rio morar, porque eu já tinha, inclusive, me estabelecido aqui e tudo. E eu fui treinar lá, me puseram lá treinando de zagueiro central. E aí o Lula começou, não, vai assinar um contrato. Eu falei, mas Lula, eu não quero, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Não, você tem que ficar, você tem que... Ele tirava do treino, ele tirava o Oberdan, que era o zagueiro central do Santos naquela época, e me colocava. Eu dizia, não, você vai colocar ele, eu não vou, porque eu não vou jogar. Não, você... Entende? Mas aí eu falei, não vou, eu já tinha negócio aqui, não podia ficar lá também, entende? Perturbar tudo. Eu não quis e fui embora. Eu fiz bem, porque não tinha mais condição também de ficar batalhando. Entendi. E aquele grupo lá era muito unido, assim, os jogadores daquele time? Nosso time era muito unido, nós tínhamos uma turma muito boa. Eu era o capitão do time na época lá. Eu era o capitão e fiquei muitos anos, alguns anos. E nós
nós gostávamos muito do roupeiro, tratávamos muito bem, a gente pegava